Será que existe no seu mapa astrológico alguma característica que faz de você um grande revolucionário? Vamos fazer agora um teste rápido para saber se você tem traços de um revolucionário. Imagine por um minuto se você pudesse mudar o mundo. Você saberia instalar a harmonia nesse planeta? E aí, você consegue visualizar essa energia em você ou já instalou aí um caos na sua cabeça? Bom, se você quer obter essas respostas, fica comigo até o final, pois essas reflexões serão respondidas nesse vídeo. Olá, adepto da astrologia primordial, eu sou o astrólogo Felipe Loureiro e essa é a terceira aula da Jornada da Harmonia Planetária, onde vamos dar continuidade ao estudo do arquétipo libriano. E nessa aula o estudo será através do planeta Urano. Então, hoje você vai entender como que essa consciência astrológica funciona quando posicionada no signo de Libra. Eu também vou te ensinar a interpretar uma geração que despertou o espírito de muitos revolucionários que nasceram na década de 40. E no final eu vou te revelar o método revolucionário para você ser verdadeiramente livre. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar uma lista de acontecimentos do ano de 1968. Urano entra em Libra no dia 28 de setembro de 1968, mas a gente já enxerga nitidamente os efeitos dessa energia já no início do ano, mesmo com Urano ainda no signo de Virgem. E é interessante também entender o mito, por trás do arquétipo de Libra e de Virgem. É bem legal, porque ambos estão ligados à Astreia, que é a deusa da justiça, E que, na verdade, a mulher que representa ali o signo de Virgem, é a mulher que segura a balança, Então temos dois signos em um, basicamente, Então vamos lá, vamos a essa lista. A gente está aqui no Wikipedia, com todos os eventos, ou os eventos mais importantes, do ano de 1968, e a gente vai passar o olho aqui em alguns, Olha só que interessante, dia 15 de janeiro, tremor de terra, de 6,8 graus que atinge a ilha da Sicília, na Itália. Olha só, tremor é uma realidade ligada a Urano, tá? Fazendo aqui só uma análise separada de Urano, mas se você for juntar o posicionamento que Urano ainda estava aqui, em janeiro de 1968, é em Virgem. Virgem é terra em movimento, é signo de terra mutável, então o tremor está muito ligado a isso, bem interessante. Aí interessante aqui também, dia 4 de abril, frente ampla é proibida pelo presidente Costa e Silva, que manda apreender revistas e livros. Olha só, revistas e livros são realidades librianas, Revista que traz uma arte, a arte da escrita, Informação também, informação é uma realidade ligada a Urano também, a Libra também, porque você precisa da inteligência, das ponderações para poder levar ali um editorial bacana para uma revista, A mesma coisa livro, Então a gente já vê aqui um movimento, uma revolução, que meio que está prevendo algo que pode acontecer, prevendo algo que pode ser realmente perturbador ou revolucionário, que pode realmente mudar ou romper com algo que estava estabelecido ali politicamente, no caso aqui o presidente Costa e Silva proibindo a frente ampla, e mandando ali apreender as revistas e os livros, A gente tem uma coisa interessante também no cinema, olha só, o filme 2001, A Odisseia no Espaço, lançado ali no cinema no mundo inteiro. A gente tem outras coisas aqui bem interessantes também. Olha só, ato de rebeldia, dia 1º de maio. Governador de São Paulo, Abreu Sodré, é apedrejado em Palanque, na Praça da Sé, por trabalhadores contra a ditadura militar. Isso daqui já é uma manifestação revolucionária, não é ainda uma manifestação revolucionária libriana, mas já mostra que há uma necessidade de equilíbrio nessas manifestações, há uma necessidade de equilíbrio nessas realidades rebeldes, Então, quando o Urano entrar em Libra ali, a gente vai ter uma outra realidade, a gente vai ter realmente uma outra forma de se manifestar. Naturalmente que isso demora um pouquinho ainda, Dentro do período ali de 7 anos, mais ou menos, que Urano fica em Libra, a gente vai ter esse desenvolvimento, Olha só, Revolução de maio de 68 é iniciada por estudantes da Universidade de Paris e ocorre uma greve geral na França, Muito legal, Revolução.
essa é a realidade. Estudantes, estudar é uma realidade muito ligada a Libra, então a gente já vê aqui efeitos de Urano, né, chegando próximo, né, do signo de Libra. Então a gente tem essa parte aqui bem interessante também. Olha só que interessante, né? O primeiro transplante de coração realizado no Brasil, dia 26 de maio. Isso é bem bacana também a gente observar os efeitos revolucionários, inovadores de fato, né? É bem interessante isso. A gente tem aqui uma passeata de estudantes, né, no dia 21 de junho, mas que deixa ali 90 feridos após confronto com polícia de repressão da ditadura no Rio de Janeiro. Olha só, rebeldia, né, coisa ali, e também da repressão, algo ali, né, que estava realmente incomodando o que estava estabelecido, né, o que estava estagnado ali, atentado ali contra o QG do 2º Exército de São Paulo, passeata dos 100 mil pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, contra a violência do governo, protestos por todo o país, basicamente aqui no dia 26 de junho. Ó. Dia 26 de junho vale ressaltar que o Sol já está ali em Câncer, né? Então todo sentimento está sendo aflorado, é um impulso emocional, vamos colocar assim, né? Aí a gente vê aqui o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, é assinado em Washington, né, em Londres e Moscou, e por 62 países. Olha só que interessante aqui, já é uma manifestação bem em prol da humanidade, né? Urano traz muito essa coisa da movimentação e da manifestação humanitária. Isso tudo é uma preparação para a harmonia que realmente vai se estabelecer, né? Aí a gente vê aqui, presidente Costa e Silva determina a proibição de manifestações, ou seja, já, né, tendo como ideia essa coisa desequilibrada uraniana em Libra, né, que já tá começando a incidir aqui, né, o presidente vai lá e determina, né, determinação é uma coisa muito saturniana, né, uma coisa meio que da tirania, né, ele determina a proibição de manifestações, ou seja, qualquer tipo de ato revolucionário já estava sendo meio que coagido, né? Então é interessante a gente observar isso aqui também, né? Comando de caça aos comunistas espanca o elenco da peça Roda Viva de Chico Buarque em São Paulo, isso no dia 18 de julho. Olha só, né? A manifestação da arte aqui, né? Elenco da peça, uma manifestação de teatro, né? Realmente sendo reprimida, né? Então a gente vê aqui como que Urano já começa, né, o seu processo, né, de manifestação, né, de uma maneira desequilibrada, né, e tal, né, mas que traz bastante esse potencial, né, de harmonização, né, a arte já querendo se manifestar, a arte já querendo se revolucionar, né. A gente vê aqui a Assembleia Geral da CNBB no interior de São Paulo condena a falta de liberdade de expressão. Olha só, liberdade de expressão é uma realidade uraniana, né? Sede da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro é alvo de atentado à bomba, mais assim uma manifestação rebelde. Lançamento do single Revolution, né, do John Lennon e do Paul McCartney, né, que retrata um momento político conturbado no mundo e a preferência da banda por protestos pacíficos. Olha só, uma música que um mês antes de Urano entrar em Libra já está trazendo ali todo um potencial harmônico através da arte, através da música de fato, né? Líder estudantil da UNB, Onestino Guimarães, é preso dentro da universidade após a invasão das polícias militar e federal em Brasília. Olha só, mais manifestações desequilibradas aí agora por parte das autoridades, né? Então é interessante, né, que a gente vê aqui uma lista de coisas acontecendo, né, tudo em relação ao Urano, ou seja, é um momento revolucionário de fato, né? Isso é bem interessante. Aí aqui a gente tem dia 27 de setembro, que é um dia antes, né? Tem aqui reforma universitária aprovada pelo governo federal, né? Uma reforma, uma mudança, né? Mudança Urano, né? A gente tem o lançamento aqui no dia 11 de setembro, o lançamento da primeira edição da revista Veja, muito legal. Olha só, discurso ofensivo contra o governo militar no Congresso criticando a proposta da AI-5, né? O deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, na época, no dia 2 de setembro, né, fazendo um discurso ofensivo contra o governo militar, né, criticando.
crítica é a realidade virginiana ainda, né? É interessante falar desses dois porque foi o que eu disse anteriormente, né? Virgem e Libra têm uma representação simbólica, mitológica, por um mesmo ser, né? É a deusa Astreia, a deusa da justiça, ela que segura a balança da justiça, né? Então a gente tem essa realidade muito forte, né? Entre Virgem e Libra, né? Então um faz parte do outro, né? Nesses movimentos, nessas realidades de manifestações de fato revolucionárias. Aqui em outubro, a partir do dia 1º de outubro aqui, esses eventos aqui já são eventos com Urano em Libra, né? Ó, Capitão Sérgio Miranda denuncia a tentativa de usar a unidade da FAB para eliminar oposicionistas. Manifestação desequilibrada ainda, né? Centro de São Paulo, a Rua Maria Antônia, no centro de São Paulo, onde se localiza as faculdades Mackenzie e de Ciências e Filosofia da USP, viram palco de um conflito entre estudantes antiditadura e militares. Dezenas ficam feridos. Olha só, mais um ato rebelde aqui, né? Golpe militar, no dia 3 de outubro, golpe militar leva o general nacionalista Velasco Alvarado à presidência no Peru, né? A atriz Norma Benguel é sequestrada e espancada por policiais em São Paulo e solta no Rio de Janeiro. Manifestação desequilibrada, né? Ou seja, muitas coisas acontecem em desequilíbrio também, tá? Então tem que ter essa análise muito forte também, né? Declarada a independência da Guiné Equatorial em relação à Espanha franquista, olha só. Outra coisa revolucionária também, a independência, né? Urano traz muito essa coisa da independência também, né? Muito interessante. Outras coisas aqui realmente muito uranianas acontecendo. Olha só, lançamento do álbum The Beatles, White Album, né? No Reino Unido, que marca a história da música, né? Porque foi o primeiro álbum duplo, né? Então isso é revolucionário, é inovador, é autêntico, é original. Então já tem aqui algumas dicas também sobre o método, né? O método revolucionário da liberdade para você ser verdadeiramente livre, né? Então já temos aqui muitas coisas interessantes para a gente já perceber. Olha só, uma coisa que rompendo também fronteiras, né, espaciais, né? Lançamento da Apollo 8, que foi a primeira nave tripulada em órbita lunar. Inovação total, revolução espacial, né? Isso é muito legal, né? Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros músicos, são presos pela ditadura na Boate Sucata, no Rio de Janeiro, dia 22 de dezembro, isso daqui, né? Olha só, isso é muito interessante, porque Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? Dois ícones da música brasileira, né? Dois artistas fantásticos que trazem muitos processos revolucionários, não só para a música, mas para o contexto político também, né? Ou seja, é realmente uma realidade, né, onde Urano em Libra traz essa coisa da revolução musical, da revolução na arte, no cinema. Então é interessante a gente pensar, a gente refletir nisso tudo, né? Então a gente fechou aqui a lista, agora a gente vai fazer a interpretação, né? Vamos lá, vamos fazer essa interpretação aqui, né? Da entrada de Urano em Libra, usando a mesma fórmula da interpretação dos planetas que estudamos nas aulas anteriores, né? Então, se você ainda não assistiu essas aulas, né? Recomendo que assista, e eu vou deixar o card da playlist aqui em cima, tá? E na descrição desse vídeo também vai estar essa playlist. Mas fica comigo agora pra gente interpretar essa geração revolucionária. Vamos lá. Urano entra em Libra no dia 28 de setembro de 1968 às 13h09, né? Ou seja, 1 da tarde ali, né? A gente analisa a casa que Urano tá, que é a casa 9. Urano representa ali as revoluções, os rompimentos, as inovações, a inventividade, traz muita instabilidade também. Olha só o tanto de coisa que a gente viu aqui na lista de acontecimentos, né? Muitas manifestações rebeldes, né? E a casa 9, ela representa a filosofia de vida, né? A religião, que não é necessariamente uma religião, tá? Não é tipo igreja evangélica, igreja católica, umbanda, budismo, islamismo, mas religião na essência do próprio significado da palavra religião, tá? Que é religar,
né? Mas religar o que, Felipe? Vamos lá, religar o nosso eu interior, tá? Ao nosso eu superior. Religião é a porta da espiritualidade, mas não é uma instituição, tá? Urano entra em Libra para trazer um rompimento, né? Ou uma ruptura de forma equilibrada, não da maneira que a gente viu aqui como nessa lista de acontecimentos, tá? E essa ruptura com os dogmas religiosos, no caso aqui de Urano na casa 9, né? Aí sim entra exatamente essa questão, né, da religião como instituição, romper com isso, né? Aí a gente analisa também os aspectos que Urano faz, tá? Ele entra em Libra fazendo conjunção com o Sol, né? Aí aqui a gente tem uma realidade de uma geração idealista, né? De uma geração espontânea, né? Tal como a gente viu aqui também na lista, né? Músicos, né? Fazendo essas movimentações, né? Então, aqui, essa conjunção, né, de Urano com o Sol, a gente já tem também uma dica sobre o método utilizado pelas pessoas influentes para serem livres, né? Se você já sabe que método é esse, também deixa aí nos comentários, vai ser legal. Agora, os aspectos desafiadores. Vamos ver aqui esses aspectos desafiadores, começando pelo aspecto que Urano faz com a Lua, né? Faz um aspecto desafiador aqui com a Lua em Sagitário. Esse aspecto revela uma geração de sentimentos e emoções, né? Mas são sentimentos e emoções instáveis quando o assunto é estagnação, né? Falta de liberdade, né? Falta de estímulos intelectuais. E isso tudo acaba gerando uma parcela de seres ansiosos aí também, né? Mas ansiosos pelo quê? Por mudanças, né? Por mudanças, por avanços, por liberdade. É uma geração que se empolga com todos os estímulos que levam, né, a manifestações artísticas, né, manifestações musicais ali, né, onde essas pessoas podem expressar seus talentos, suas paixões, né? Isso é muito interessante. Obviamente também que de uma forma harmônica, né, ponderada, né, não rebelde, né? Mas aí entra também uma grande questão aqui, né? Que é um desafio aqui de Urano, né? Urano fazendo aqui um desafio com Quiron. Essas manifestações, se elas forem realizadas de uma forma desequilibrada, ou de uma forma realmente rebelde, elas podem gerar conflitos traumáticos, né? Quiron traz muito essa coisa do trauma, né? A iniciativa é por quem? É por conta do rebelde ou por conta do revolucionário, né? Se for feito essa revolução, essa movimentação de uma maneira desequilibrada, pode gerar conflitos traumáticos, conflitos por conta do Áries ali, né, que Quiron está posicionado. Então a gente tem que ter essa percepção também, tá? Então a gente viu que esses conflitos aconteceram na entrada de Urano em Libra, né? A gente teve ali toda aquela manifestação, a gente viu ali aquela coisa dos músicos, né? O Caetano Veloso, o Gilberto Gil ali sendo presos pela ditadura militar, né? Então a gente tem realmente situações que deixam trauma, né? Que realmente, se não houver uma válvula de escape, tal como a própria música, né, para poder expressar tais sentimentos, fica realmente difícil, né, de dissipar ou de superar, né, essa energia traumática, né? E também temos outros aspectos harmônicos aqui, tá? Que é o sextil de Urano com a casa 7 e a casa 1. Né, que é a casa do ascendente, né, a casa 1, e a casa 7 é a casa do descendente, né, a casa das relações. Isso revela a criação de tendências, né? No caso da casa 1, na casa 7 também influências para essas tendências serem realmente criadas, né? E podemos interpretar isso como a tendência no compartilhar de ideias sobre a justiça, né? Podemos interpretar isso como a tendência das manifestações de líderes rebeldes ou de líderes culturais, né? Como a gente viu ali, Caetano, o Gilberto também, né? Dentro dessa realidade musical, né? E a gente vê isso tudo durante a passagem de Urano em Libra, de 1968 até setembro de 1975. E para fechar essa aula uraniana, eu vou revelar o método revolucionário da liberdade. É uma coisa muito simples, mas que talvez você nunca tenha pensado em se comportar dessa forma. Autenticidade é o método. Ser você mesmo e acreditar nos seus ideais. Os ideais dos revolucionários dessa geração trouxeram infinitos benefícios para a humanidade. E certamente existe em você
um saber infinito que pode beneficiar a humanidade também. Leve em consideração os seus sonhos, os seus projetos que possam verdadeiramente auxiliar outras pessoas de uma forma inovadora e coloque em prática com toda a sua autenticidade. Seja audacioso. Confie na sua originalidade. Então nessa aula você viu aqui uma lista de acontecimentos verdadeiramente revolucionários no ano de 1968 e você também aprendeu a fazer a interpretação da geração de Urano em Libra. Inovador, né? Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu gostei e me diz nos comentários se você está disposto a ser humanamente original. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!